Peraí. Aqui. Estão vendo e estão me vendo? Mandem um ok aí no chatzinho para eu saber que vocês estão, porque agora eu não vejo mais vocês. Então, pessoal, vocês estão me vendo já? Ah, então tá. Eu decidi, né, falar de marketing afetivo porque eu acho que a gente tem que sempre pensar em alternativas de atender melhor os nossos clientes e conversar com os nossos clientes da melhor forma. E para mim o marketing afetivo foi a forma que eu encontrei, acho que do conceito que mais se aproxima do que eu considero, do que eu procuro fazer para os meus clientes. Então, por isso que eu resolvi falar sobre isso. E aí vamos ver o que vocês pensam, o que vocês tiram de conclusão disso e a gente vai conversando. Como sempre, a ideia é que a gente faça uma conversa, né? Não é uma palestra, é uma conversa. Que agora a minha tela não está descendo. Então, só para quem não me conhece, eu sei que tem amigas minhas aí, tá? Elisa, Elô, mas tem gente que não me conhece. Eu me graduei em Medicina Veterinária na URGS em 2002, fiz a minha pós-graduação em Análises Clínicas em 2008. Entre estágio e trabalho profissional, eu trabalhei por 15 anos com patologia clínica no laboratório clínico. E desde 2015, então, como a Adriane falou para vocês, muitos de vocês já sabem, eu montei o Pet Home Care, que é o serviço de suporte, né, para ser um elo de ligação entre veterinários, clínicos e especialistas e os tutores, com a ideia de levar mais conforto para os clientes e conforto para os animais que podem ser atendidos em casa e fazer procedimentos não invasivos, principalmente, que possam ser feitos em casa. Então, a ideia foi sempre levar bem-estar e conforto tanto para cliente como para paciente. Eu sempre gosto de, quando a gente conversa, de dar alguns dados de mercado. Por quê? Porque desde que a gente está na faculdade, a gente não é acostumado a pensar na nossa carreira, a gente pensa como médico, né? Como cientista, como né? Clínica, diagnóstico, medicação, essa é a nossa vida, esse é o nosso métier. E a gente não se dá conta, a gente não para pensar que a gente está envolvido num mercado que gira bilhões no mundo. Né? E a gente tem por hábito dizer, e por isso, né, aquela síndrome do vira-lata, que é um dos meus motes para estar falando com vocês, com colegas, porque eu não admito que a gente diga que a nossa profissão é ruim ou que a nossa profissão é ineficiente para ganhar dinheiro. Não, acho que é possível, mas desde que a gente se comporte de uma maneira diferente, que a gente entenda como é que as coisas acontecem no mundo. Então, no Brasil, esses são dados do ano passado que eu peguei pela Blimpet, que nós temos uma população de animais de estimação de 141 milhões de animais. Ou seja, é uma população imensa, né, com uma possibilidade de trabalho imensa, né, onde 51,55% são de cães e 24,7% ali de gatos. A questão e os gatos vêm cada vez mais dominando, percentualmente eles aumentam muito mais do que os cães. Né? Segundo dizem os gateiros, os gatos ainda vão dominar o mundo. O mundo eu não sei se eles vão dominar, mas o mercado em algum momento eu acho que sim.
por que que eu falei, né, que a gente é parte de uma engrenagem que gira bilhões, né? Então, o faturamento mundial em 2019 foi de 131 bilhões. Ano passado, a gente estava em segunda posição no mercado. Caímos para quarta, né? Mas é muito próximo do Reino Unido, é uma porcentagem mínima. E a China, que já vinha subindo, está praticamente, né? E provavelmente vai tomar esse lugar, né? Até porque a China vem dominando tudo que é de bom e o que é de ruim também nesses tempos. E dentro do setor pet no Brasil, desses 131 bilhões, o que a gente move é 22,3 bilhões. Né? Com um faturamento desse quinhão aí, 3/4 é basicamente alimentação, né? Ração, a indústria da ração. O PET/VET, que eles chamam, são 18,4%. E o PET/VET, que eles chamam, é medicação e veterinários, né? E cuidados veterinários. Né? O pet care seria a parte de acessório e estética. Mas, ou seja, se a gente dividir a parte de medicação e a parte de saúde, né, é cerca de 10%, é 9%, é muito pouco. Né? Isso eu acho que... Mas é muito da gente também mudar essa mentalidade que a gente tem para conseguir se posicionar de uma forma diferente e fazer com que as pessoas nos olhem de uma forma diferente. Dito isso, eu nem vou entrar na questão no número de veterinários, porque, né, essas todas profissões tradicionais que a gente conhece, a gente sabe que elas estão saturadas, que existem muitas faculdades, mas é uma situação que não vai mudar. A única coisa que pode mudar nisso é o nosso posicionamento perante as coisas que acontecem, é como a gente reage às coisas. E aí a gente vai entrar exatamente no marketing afetivo. Na medida que a gente, né, já se situou em que engrenagem a gente está, vamos pensar no que a gente pode fazer. O conceito do marketing afetivo é quando se estabelece um relacionamento entre a empresa e o consumidor. A meta do marketing afetivo é que a tua empresa, o teu serviço, o teu produto, enfim, aquilo que tu oferece, se relacione de uma forma tão íntima com o seu consumidor que ele vai se moldar aquele consumidor e ele vai passar a se vender sozinho. Ou, né, ou de outra forma, o consumidor vai fazer daquilo uma necessidade, vai se tornar um fã e vai se relacionar com a tua marca, com o teu produto, com o teu serviço, com a tua clínica, seja lá o que for, né? E o que é importante para isso? A gente ter a noção do que é o nosso público-alvo e o que é a persona. O que é o público-alvo? É um grupo específico de consumidores que compartilham um perfil semelhante. O meu perfil, por exemplo, que mais eu atendo, são mulheres entre 45 e 55 anos, que têm pelo menos um animal de estimação, de classe média, com uma certa escolaridade ou graduadas ou pós-graduadas. Então, eu sei mais ou menos quem é o meu público, quem é que me consome.
E para eu escolher como que eu vou me relacionar, ou para eu entender como é que eu vou me relacionar com isso, me relacionar com esse perfil, se faz, então, a persona. Dentro desse público-alvo, tu vai fazer uma pessoa que ela tem um nome, ela tem um perfil, ela tem coisas que gosta, e que isso vai fazer com que tu consiga planejar, que tu consiga entender o que aquela pessoa gosta e que tu consiga conversar com ela. Por exemplo, dentro desse meu público-alvo, eu chamei a minha persona atual, que é o que eu resolvi de um tempo para cá conversar. O nome da minha persona é Elaine. Como é que é a Elaine? A Elaine é uma mulher de 52 anos, separada, sem filhos, pós-graduada, financeiramente estável. Ela gosta de conforto. Para ela é importante o bem-estar pessoal dela. E ela tem animais de estimação, ou cães ou gatos, para o qual ela se importa, e como ela gosta de conforto para ela, ela também gosta de conforto para os animais dela. Essa é a persona que eu vi que é a que me tem mais custo-benefício, que é o que eu mais fácil estou me relacionando e estou convertendo esse tipo de cliente. E o que eu tenho que fazer com isso? Já que eu sei como é que é esta mulher, no caso, eu vou conversar com ela de acordo com o que é importante para ela. Para ela, o importante é conforto mais do que preço. E por que é importante vocês saberem qual a persona de vocês estabelecerem qual a persona de vocês? Porque cada persona, né, tem uma personalidade, tu vai conversar, tu vai ter uma linguagem diferente. Eu não vou conversar com a minha Elaine, de 52 anos, e que é estável financeiramente, do que, por exemplo, com o João, que tem 27 anos, que está terminando a graduação e ele faz estágio. Para ele, dinheiro é importante, ele procura preço. Ele se preocupa mais com o preço do que exatamente com o conforto. Então, não adianta eu conversar com ele querendo vender conforto para ele, ele não vai comprar o meu conforto. Ele vai procurar preço. E nesse aspecto, não tem público-alvo, não tem persona errada. Tem o que vocês escolherem se relacionar. Né? E como é que a gente faz o público-alvo? Como é que a gente pega? Para quem já tem clínica, para quem já atende, vocês podem pegar as suas fichas, né? E ver, analisar isso, né? Claro, vai demorar um tempinho, é realmente uma pesquisa de marketing, né? Pegar como é que são essas pessoas que te procuram, qual é esse perfil. E aí tu vai ver aquelas características que mais acontecem e tu vai estabelecer aquela persona. Porque aí, sim, quando tu estabelece, tu vai poder fazer estratégias assertivas para conversar com a persona do teu público-alvo. Ficou claro para vocês? Deixa eu ver aqui. Se alguém botou mais alguma coisa aqui no chat. Deixa eu olhar. Perfeito. Vamos em frente, então. Então, e aí, como eu disse, a partir do momento que a gente estabelece o laço entre produto e serviço,
e o consumidor, seja ou produto ou serviço, né, que a gente vende, com o consumidor, essa relação passa a ser empática, né? Para ambas, tanto para um quanto para outro. Tu consegue entender a dor do teu cliente, né? Do que ele precisa, e ele também se sente confortável contigo. E quando isso acontece, quando existe a conexão entre empresa e o consumidor, uma relação de afeto, para isso ser dissolvido é muito mais difícil. Opa, passou. Aqui. Que é isso que eu falei. A gente precisa estabelecer de ter um espaço na vida, que a nossa empresa, né, tenha uma relação de carinho, de afeto com o consumidor, que ele se sinta confortável, que ele se sinta amparado, porque aí ele vai também ele vai comprar a tua, vamos dizer assim, ele vai comprar a tua ideia e também vai propagar essa tua ideia, além de te consumir também, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nenhuma dúvida, meninas? O que vocês querem? Algum comentário? Eu acho isso muito importante, Márcia, que tu está falando, né? A gente às vezes tem dificuldade de assim, focar no cliente, que é o público da gente mesmo, né? Então, às vezes, tu quer atingir todo o público, todos os clientes do mundo, e não foca naquele que é o teu avatar, né? Que tu está falando aí, que é o teu Sim. foco principal, né? Então, eu acho que é bem importante a gente fazer um exercício, assim, de tentar entender quem é que é o teu público, né? Porque não adianta, bem como não adianta tu querer pegar, atender todos não vai ter como atender todos, né? Então é melhor tu atender aquele que é voltado mais para tua realidade, né? Para o teu tipo de Não, serviço. e assim, ó, até tem algumas pessoas, algum pessoal tem, né, assim como vertentes do marketing, que dizem que tu pode usar mais de uma persona ao mesmo tempo. O problema é que isso se torna muito difícil. Se conversar com um já é, né, difícil, até que tu estabeleça toda a jornada de se apresentar, da pessoa te conhecer, fidelizar e repassar, essa conversa já leva tempo. Se tu for fazer isso com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, é bem mais difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é mais difícil. Né? Tanto é que em grandes lojas, em grandes, às vezes, marcas, elas se reposicionam, né? E trabalham com alguma persona durante um tempo e depois elas fazem o reposicionamento de marca, que nada mais é do que isso. Não, agora eu vou conversar com esta persona aqui. Né? É isso? Vou voltar lá, então. Então, meninas. Aliás, vou fazer um comentário que agora me veio agora. Engraçado, estamos só entre mulheres aqui, né? A mentoria que eu estou fazendo, por coincidência, também somos 8 ou 9 de marketing também, é só mulher. Estamos dominando o mundo, meninas. Iremos. Inevitável. Eu também acho. Então, falando sobre consumo, né? Até para a gente entender que as coisas vão,
que as coisas vão mudando. Se a gente pensar, a gente tem todo mundo mais ou menos a mesma idade, assim, a mesma época, vivemos mais ou menos as mesmas coisas. Há um tempo atrás, o consumo era muito baseado na relação entre marca e cliente, né? Também marca e o consumidor, mas muito assim na qualidade do produto, né? Na tradição daquele produto. Por exemplo, o que me vem assim na cabeça de mais pronto, né? Uma marca local nossa aqui, o Zafari, por exemplo. O Zafari e, né, o supermercado, ele nunca primou, vamos dizer, por baixos preços, né? Sempre foi um mercado que visou a classe média, vamos dizer assim. Qual era o slogan deles? Que continua sendo ainda, eu acho. Economizar é comprar bem. Né? O que ele vende ali? Eu vendo qualidade, eu vendo produtos bons. Eu não estou vendendo preço, ele não está dizendo que é barato, ele está dizendo que tu vai comprar bem. Né? Isso é já, e não é tão velho assim, mas isso já é essa forma de se relacionar com o teu cliente já está meio obsoleta. A internet que veio e mudou a vida de todo mundo de um jeito que com essa função de pandemia ficou mais evidente ainda do que ela é capaz, do que a gente pode fazer, inclusive o que a gente está fazendo aqui hoje. Com a função que a gente se conectou e as redes sociais que a gente faz isso de graça, né? A gente põe nas redes sociais tudo que a gente gosta, tudo que a gente consome, tudo que a gente vê. É muito fácil com isso a gente saber o que a nossa persona, o que o nosso consumidor gosta. Então, se a gente tiver um pouquinho de paciência, se a gente tiver um pouquinho de interesse, a gente consegue pegar tudo que essa pessoa gosta, sem muito trabalho. E quando a gente consegue saber todas essas características que ela gosta, né, da minha Elaine lá, que gosta de conforto, ela gosta de comer bem, ela gosta de um bom vinho, ela gosta de ler bons livros. É uma pessoa que é intelectualizada. Eu não posso falar com ela como a gente fala com o Zé da Feira. Né? Então, quando a gente entende isso, a forma com que tu vai conversar, a forma com que tu vai chamar a pessoa, chamar esse teu cliente para dentro da tua clínica, para dentro do teu atendimento, passa a ser diferente. Isso vai moldar a forma com que tu vai te vestir, a forma com que tu vai falar, a forma com que tu vai chegar na pessoa, né? Porque tudo isso, a forma como a gente se apresenta, tudo isso também conta para que o cliente te compre. Né? Então, tudo isso vai moldar para que essa pessoa te consuma. Eu gostei muito dessa frase aqui. Né, que somos feitos de emoção, de emoções e afetividade. E a marca, empresa, ou no caso aqui, nós, clínica ou veterinários, que entender isso será melhor sucedida do que outras. Por que eu acho isso também? Né? Porque a gente vem de uma fase de muita industrialização. Né? A gente ficou automatizado por muito tempo. A gente está numa fase que a gente fala com muitos robôs. Eu, por exemplo, eu particularmente não gosto, né? Mas é uma realidade de atendimento e que a gente vai ter que se acostumar também com isso. Mas no nosso caso, embora a tecnologia venha substituir muita coisa, até mesmo em termos médicos, mas ainda assim
eu ainda acredito que tanto para a medicina humana como para nós, veterinários, ainda vai passar pelo crivo do nosso olho, em algum momento, né? Ou não pelo nosso olho, pelo nosso sentimento, pela nossa humanidade, porque isso eu acho que as pessoas estão sentindo falta, né? Não só agora, em plena pandemia, que tá todo mundo afastado, mas as pessoas, a gente ia ao médico, agora não é parâmetro, mas a gente ia ao médico, o médico mal examinava a gente para fazer exames, né? Mal olha no teu olho e faz uma receita e te dá, né? Eu acho que essa questão de humanização, de atendimento, de olho no olho, de conversa, isso faz toda a diferença na forma com que essa pessoa vai te tratar depois e vai te consumir depois. E vai repassar para os outros a experiência que ela teve contigo. Porque nada mais é do que isso. Quando a gente conquista o cliente de verdade, tu passa a ser referência, né? E hoje em dia, antigamente a gente só tinha, né, o boca a boca, vamos assim dizer, né? Claro que podia fazer anúncio em jornal, mas sempre se diz, né? Até o próprio marketing diz que a melhor e mais barata propaganda é boca a boca. Só que hoje a gente tem um boca a boca que é um megafone que se chama rede social. E quando a gente consegue fazer com que o teu consumidor, né, com que o teu cliente tenha uma boa experiência contigo, provavelmente, né, aí já fez toda aquela relação de afeto lá atrás que eu falei, provavelmente ele vai ser não só o teu divulgador, como ele vai ser o teu defensor também. Vai ter um fã, né? Por isso que no Facebook, por exemplo, nas páginas para empresas, eles chamam de fan page, né? Porque não deixa de ser um fã, não deixa de ser teus seguidores. Palavra que está tão na moda. Então, às vezes eu acho que eu fico meio repetitiva, assim, porque eu falo tanto em atendimento, né? Porque isso, para mim, é claro que nós, por sermos veterinários, gostamos de animais e para nós é natural gostar de animal e tratá-los e medicá-los. Mas a gente tem sempre, né, que pensar, e para mim isso é muito claro, de que eles não vêm sozinhos para nós. Eles vêm porque tem pessoas atrás deles. Né? Então, se a gente tem trabalho, é porque tem um cliente que trouxe o animalzinho dele para a gente. Então, assim, eu até vi, eu gosto muito, às vezes eu vejo alguma live do Caleison e eu tive que rir dele, porque ele assim, agora nós vamos fazer o juramento. E aí, né, ele manda todo mundo jurar e dizendo assim, não vou postar que gosto mais de bicho do que gente. Isso a gente deixa para os protetores, a gente deixa para... Nós não podemos falar mais isso. Fica feio, né? Porque a gente precisa entender que a gente tem que se relacionar e tem que gostar de pessoas para atender, né? E nesse caso, a Eloete, que trabalha com, né, mais com medicina integrativa, hoje ela mais do que ninguém sabe, né, do quanto que isso reflete também, né, entre um e outro. Mas então, a questão do atendimento. O que é importante quando tu vai implementar o marketing afetivo? Na capacitação da equipe e na linguagem adaptada
ao público. É aquilo que eu falei. Não, o jeito que a gente... Para quem atende ao público, né? Quando vem na clínica física, nem sempre vai vir só aquele que tu gosta de atender. E tu tem que saber conversar com aquelas pessoas. Mas a linguagem tem que estar adaptada, né? A gente tem que saber conversar tanto com aquela pessoa mais humilde quanto ao mais refinado ou ao mais arrogante, saber lidar com isso. Em termos de capacitação de equipe, quando a equipe fala a mesma língua, é muito melhor. Porque aí não há ruídos de comunicação, porque eles são treinados da mesma forma, eles vão falar da mesma forma, eles dão instruções da mesma forma. E isso diminui ruído, né? Isso faz com que dá um ar muito mais profissional também ao teu estabelecimento. Sobre interação nas redes sociais, né? Que é muito importante. Responder mensagens. Quando a gente... E essa interação, além de falar com a tua persona, ela também fala com a questão do ranqueamento na internet, no Google mesmo. Deixa eu conversar aqui com vocês um pouquinho. Que assim eu vejo todos os olhinhos. O responder mensagens, gurias, é bem importante, porque isso dá a humanização, vamos dizer, da tua marca. Né? Quando a Imaginar responde o meu post, o meu comentário, eu fico feliz, tá? Porque a Imaginar respondeu, ou a Poa Petcor respondeu, tu tá interagindo. E isso também te dá relevância lá no Google. Isso também te ranqueia, né, numa busca eventual, né, de quem não te conhece eventualmente, mas precisa de uma clínica, busca e tu vai estar bem ranqueado. Esse tipo de interação também conta. O conteúdo, né? O conteúdo que a gente faz também é, né, importante, porque ele também gera engajamento. Né? Ele também faz com que as pessoas interajam, que as pessoas cliquem, compartilhem, enviem, mandem para outros, e isso também é importante, isso também ranqueia, e isso também faz com que essa relação de afeto que eu falei antes também se construa. E isso não precisa fazer sempre o mesmo tipo de anúncio, né? De anúncio não, de conteúdo. Tu pode fazer um conteúdo eventualmente informativo, um conteúdo explicando uma doença, pode fazer também algo mais... uma brincadeirinha, um videozinho, algo que seja afetuoso, bonitinho. As pessoas gostam disso, dá uma leveza pro teu perfil também. E investir em anúncios também, né? Para que a tua marca seja vista, para que dentro desses teus conteúdos mais acessados, né? Se tu impulsionar isso, tu vai ter mais visão ainda, tu vai ter mais alcance para mais pessoas, e a possibilidade de que essas pessoas também se tornem teus consumidores com o tempo também é grande. E até mesmo esses próprios anúncios, quando a gente faz via Instagram, Facebook, tu pode pegar o teu público-alvo, né? Lá dentro, tu
tu direciona para quem que tu quer e o alcance disso, quantos quilômetros daqui para frente, daqui para... olha, o meu, por exemplo, eu coloco até São Leopoldo, que é onde eu acho que eu consigo alcançar. Eu não vou fazer propaganda para o Brasil inteiro, eu não vou atender no Brasil inteiro, eu vou atender em Porto Alegre. Canoas, Esteio, é por aqui hoje. Amanhã a gente não sabe, mas por enquanto é por aqui que eu fico. Então, por enquanto, o foco é esse, tá? Os programas de fidelidade, vamos voltar lá. Por que que eles são interessantes? Tipo, tu vê vários lugares que fazem isso. Eu vejo aqui o meu marido, por exemplo, e o meu filho, só cortam o cabelo na La Máfia. A cada 10 cortes, eles ganham um. Então, é aquilo, eles vão sempre na La Máfia. Porque gostam e porque ainda de tanto em tanto eles ganham um presente. Né? E isso faz... E esses programas de fidelidade, tu consegue fazer um banco de dados, né? E trabalhar com essas informações. E, por exemplo, assim, numa época que nem essa que a gente está vivendo hoje, que pegou todo mundo de surpresa para muita coisa, quando é um período de baixa, o que que tu tem? Tu tem a tua base para trabalhar. Tu tem todos aqueles dados, tu tem todos aqueles possíveis clientes, e aí é a hora de, quem sabe, né, disparar a mensagem, disparar alguma promoção, alguma chamada para tua clínica, seja por serviço que for, né? Te dá sempre uma possibilidade para mais além. E a questão de ter as experiências, né? Então, assim, e hoje em dia se faz muito, né? Oferecer um brinde, sorteio, desconto, para que a pessoa, quando está te consumindo, tenha a experiência de que como é que tu funciona, se tu é mais... ele sempre me dá um brindezinho, as pessoas gostam de se sentir presenteadas, né? É uma canetinha, é uma... Agora já passou a época, teve a época que era do carregador de celular, todo mundo dava um brindezinho, dava... Porque isso vai... tá, ele gosta tanto de mim que ele me deu o brinde dele. Tu te sente querido, né? Amado, né? Então, e aí tu vai, como eu disse antes, estabelecendo aquela relação de afeto. E quando isso acontece, é muito difícil que alguém venha de fora e consiga, a não ser que tu faça alguma burrada muito grande, ou que haja um rompimento por algum outro motivo, né? Tu só vai perder um cliente desses se tu te mudar, se essa pessoa se mudar, por exemplo. Senão, não vai ser muito difícil. Então, mas para fazer isso tudo, né, a gente tem que ter cuidados. As ações devem ser sempre planejadas, né, com antecedência. Como fazer, o que vou fazer, por quanto tempo, né? Porque senão fica... para um eu faço, para outro eu não faço. Não. Tem que ser bem direitinho para quem que eu vou fazer, para onde, por quanto tempo. E são coisas até, às vezes, simples. O que eu gosto, assim, que eu já vi em alguns locais, por exemplo, de fazer um painel de mensagens, né? Para aqueles profissionais ou para os teus clientes. Deixa a tua mensagem aqui para nós. O que tu queria dizer para a gente, né? Em época de fim de ano, por exemplo, né? Deixa o teu Feliz Natal aqui para nós, um muralzinho de post-it, por exemplo. Ou então, assim, aqui, que é uma coisa que eu já pretendo fazer para o final do ano,
balinhas de gratidão, balinhas de carinho, né? No caso, se a gente for dar para os nossos pacientinhos, para os que podem, os cardiológicos talvez não possam tanto petisquinhos, mas assim, um ossinho, né? Tipo, ossinho de carinho, ossinho, né? Porque isso se torna mais humano, se torna mais afetivo, né? De novo, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas é porque isso eu acho bem importante. O falar a língua do seu público, né? Na medida que a gente reconhece com quem a gente tem que falar, a gente não vai falar de alhos com quem está querendo laranjas, né? Então, aquela pessoa que procura bem-estar, que procura conforto, que procura qualidade, tu não vai falar com ela da mesma forma de quem procura preço. E tá errado procurar preço? Não. E certamente tem pessoas que trabalham com o preço. E tá tudo certo. Esses profissionais, eles só têm que saber como que eles têm que conversar com essas pessoas que procuram preço. Não tem nem certo, nem errado. Tem só perfis diferentes. E é isso que vocês têm que pensar. Qual é o perfil que eu quero atingir? E qual é e o que eu tenho que fazer para atingir eles? Outra coisa, oferecer soluções que estão ao alcance. Não prometa o que não possa cumprir. Não prometa que vai levar para a Lua se tu não tem espaçonave para isso. Né? Então, eu, por exemplo, isso é uma coisa que eu faço seguido. Eu colho muitas amostras para exames endócrinos. São exames que não são realizados aqui, eles vão geralmente ou para São Paulo, ou para Rio, ou para Minas. E as pessoas estão ansiosas, né, pelo resultado daquele exame hormonal. Normalmente, eles dão o resultado nos 5 dias. Eu digo que o resultado vem de 7 a 10. Primeiro, porque se der algum problema, eu tenho mais tempo, né, de receber. E segundo, eu não vou dizer que tem 5 dias, porque vai que não vem no 5º dia, vem no 6º, aí a pessoa já fica nervosa porque não veio o resultado, porque houve alguma coisa errada, ou porque a veterinária pegou o meu dinheiro e fez não sei o quê, já começa a questionar várias coisas. Então, eu não dou essa chance. É 7 dias. E aí, tu fica tranquilo, porque tu sabe que vai vir o resultado. Né? Então, isso é bem importante. Não prometer o que não pode entregar. Né? Então, para vocês que fazem laudos, vocês estão acostumados, a maioria de vocês entrega os laudos na hora, mas, se eu prometi o laudo para o outro dia, entrega no outro dia. Né? É ser coerente, né, com aquilo que tá falando. Deixa eu ver se alguém me perguntou alguma coisinha. Não. Então, para dar exemplo, gurias, eu trouxe algumas coisas, né, de como marcas se tornam avatares, né, que se relacionam com os seus consumidores. Às vezes até levantando bandeiras, por exemplo, mas são posicionamentos. A Adidas faz uns 2 ou 3 anos atrás, num Valentine's Day, postou esta foto aí, que são 2 meninas usando o mesmo tênis e que dá ao entender que uma está beijando a outra. Isso, na época, rendeu muitos comentários homofóbicos, foi uma função, foi uma celeuma. O que aconteceu?
a Adidas se posicionou muito bem na época. Para certas, teve alguns respondendo comentários, dizendo, teve um, né, que teve alguns que ficaram icônicos, que uma pessoa respondeu assim, eu tô indo comprar na Nike agora. A Adidas respondeu com emojis, um tchauzinho e um beijinho. Do tipo, vai, né? Esteja livre, tipo, eu tô fazendo o que é certo. Uma outra pessoa, né? Xingamentos, porque isso é coisa de lésbicas, porque não sei o quê, nananã. Aí, qual foi a resposta da Adidas que eu achei maravilhosa? Disse, não, o nosso post é sobre amor. É simples, né? Não, amor não tem gênero, não tem... É sobre amor. E a coisa foi se desfazendo, né? Mas, por isso que eu digo, mas falou pessoalmente com aquelas pessoas. Não fez uma nota, né? Pela rede social, foi interagindo mesmo. Na Netflix, foi no 1º de abril, já faz alguns anos. No 1º de abril, a Netflix botou essa foto, que é do Game of Thrones, dizendo que eles iam apresentar, que eles iam passar como stream, que eles tinham comprado os direitos da HBO para passar no Netflix. Os consumidores vieram abaixo, só que era 1º de abril. E até a própria HBO entrou na brincadeira como né, persona e disse, só no 1º de abril mesmo. Mas o que eles quiseram dizer com isso? Eles tinham muitos pedidos, né? De, passa o Game of Thrones, passa o Game of Thrones. O que eles disseram? Assim, né? O que eles quiseram dizer com isso? Eu queria comprar o Game of Thrones, mas não rola, né? HBO não me vende. Isso tornou pessoal, tornou o Netflix humano. Tipo, eu queria tanto passar que eu até botei aqui no 1º de abril. Né? E, para mim também, que é bem emblemático, é a questão do Dove. A gente conhecia o Dove, né? Eu conheço desde criança a função do Dove, com 1/3 de hidratante, com não sei o quê. Mas a Dove se tornou um ícone quando ela se posiciona com a beleza real das mulheres. Que não precisa ter padrões de beleza, que bonita não é só a mulher magra, que bonita não é só a modelo da revista, e que eu posso ser branca, amarela, negra, gorda, magra, baixa, alta, e que eu vou ter a minha beleza. E isso fez um reposicionamento enorme para eles, né? Deu uma outra visibilidade, e a forma com que a marca se relaciona com as mulheres mudou completamente. E, por último, não menos importante, vindo para o nosso métier, o Cansei de Ser Gato. O Cansei de Ser Gato, que é esse gatinho aí, é o Chico, que são 2 meninas que são tutoras dele, e ele é um gato muito manso pelo jeito, e ele se deixa fotografar com várias coisas. Então, nesse dia, isso era um 9 de setembro, era o Cansei de Ser Gato, virei veterinário. Mas se vocês forem no perfil de Instagram deles, tem de tudo. Cansei de ser gato, virei pão de forma, virei ET, virei advogado. Eles têm de tudo. Como tomou essa proporção, o Cansei de Ser Gato passou a ser um e-commerce de produtos para gatos. Mas como é que eles se relacionam com essas pessoas? Todo tutor de gato gosta de dizer, né, que quem manda na sua casa não é ele, é o gato. Então, o perfil deles de Instagram, o CEO da empresa Cansei de Ser Gato,
é o Chico. Então ele fala, porque diga para a sua humana, ou para o seu humano comprar o comedouro, comprar a redinha. Não é a humana que faz as coisas, é o Chico, né? Porque todo gateiro gosta dessa coisa do que é o gato que manda. E é aí que eu digo para vocês que isso é conhecer o seu público. A forma com que se relaciona, a forma com que conversa. E para mim esse perfil aí é o que melhor exemplifica, né, dentro desse nosso mundo, o marketing afetivo. Eu hoje não tenho gato, mas se eu tivesse um gatinho, eu certamente ia comprar uma rede para botar na cadeira do Cansei de Ser Gato, do Chico. Porque a forma com que eles conversam é muito carinhosa, é muito gateiro. E aí eles têm um público enorme. Gente, era isso que eu tinha, assim, a princípio, para falar para vocês. Aqui estão as minhas redes sociais. Sigam-me, quem não me segue, quem quiser conversar, manda um DM, né? Estamos à disposição. E o que quiserem perguntar, e por enquanto eu só posso agradecer pelo tempo de vocês. Deixa eu voltar para a carinha de vocês aqui. Acesse! Eu tenho um comentário. Diga. Aí, quando tu fala da experiência tu coloca os vários, né, o atendimento, né, a experiência da pessoa, do teu avatar, do teu Sim. cliente, vamos dizer assim. Eu acho que a experiência não é só a questão do brindezinho, ou sei lá o que é. Não, claro que não. A experiência começa no momento que ele faz o primeiro contato com o teu serviço, Sim. né? Teu profissional, sei lá o que. Então, já começa nas redes sociais, começa no telefone, como é que ele é recebido, como é que ele é atendido Sem dúvida, sem dúvida. No momento que ele chega na clínica, no momento, ou tu chega na casa dele, se tu faz atendimento domiciliar, né? E a impressão que ele tem do ambiente, a impressão do atendimento, tudo isso. Sem dúvida. Isso Um ambiente limpo, um ambiente que tem um cheiro agradável, que tem pessoas que te recebem com uma expressão tranquila ou sorridente. Isso tudo faz com que a experiência seja boa, né? Seja tranquila, que seja profissional. Com certeza, concordo plenamente contigo. E hoje em dia, né, que se fala muito nos ambientes pet friendly, né? Então acho que isso aí é uma evolução também, porque não é só o tutor que quer se sentir bem no ambiente, ou ser bem acolhido, ou ser bem recebido, ou a pessoa que for na casa dele, mas ele vai se importar de como o seu animal, seu pet vai se sentir naquele ambiente, ou vai se sentir com aquele profissional, ou vai se sentir com aquela pessoa chegando na casa dele, então, enfim. Sim. Então, ou com aquele produto que ele comprou, sei lá, entende? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que observar bastante também, assim, a forma como... Tem a linha, né, aquela linha de atendimento, eu acho que é Fearless que se chama, né? Sim, exatamente. Tanto para cães quanto para gato, né? Do como que eles se sentem confortáveis, que na porta tem que ter um balcão, que seria bom se tivesse um sofazinho, certas coisas que eles se sentem que aquilo é confortável para o olhar deles. Assim como dentro do consultório, dentro dessa linha aí, é não usar uma mesa, é atender no chão. Sim, exatamente. Então, isso aí eu acho que são tendências novas, né? Que eu acho que as pessoas estão observando mais isso aí também, né? O ambiente, como o paciente se sente, como o bichinho se sente naquele ambiente, entende? Se ele se sente bem, se ele fica mais tranquilo, tu consegue fazer o teu trabalho melhor também e fica uma experiência muito mais agradável, né, para todos. Sem dúvida. Né? Eu acho que é bem importante aí também essa questão Posso falar uma coisinha também,
eu já trabalhei bastante tempo na área comercial, então eu visitava vários estabelecimentos, desde agropecuário, veterinários, né? E sempre me chamava a atenção, eu ficava ali esperando para ser atendida, de como o local, sei lá, se era o veterinário que era o dono, se era um administrador, era o veterinário, como a pessoa que administrava, ela refletia em toda a equipe no atendimento do veterinário. De lugares que o proprietário era extremamente mal-humorado, já era conhecido por causa disso, aí tu via assim que todos os funcionários também eram, e todos atendiam igual, sabe? E tu via nos clientes assim que eles entravam, porque já logo saíam. E daqui a pouco tu ia em outro lugar, até assim, com menos potencial, até de venda, ou até uma localização dentro de um bairro, que as pessoas têm mais dificuldade de achar, mas a pessoa tinha um atendimento bom, agradável, e eu vi que começava assim, era olhos vistos, e passava um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, cada vez aumentava a clientela, daqui a pouco a pessoa até mudava daquele lugar, e o outro continuava na mesma e começava a abrir coisas na volta e começava a definhar. Aí ele começava a mudar a maneira dele de atender os clientes, né? Uma coisa que até a gente, às vezes, tinha palestras, até para esses próprios clientes, né? Então, às vezes, eu entrava e via, assim, que saía um cliente, ele ficava reclamando, assim, ai, essa cliente é uma chata, porque não sei o quê, não sei o quê. E aí, uma das coisas que nas palestras ele sempre colocava isso, o cliente que achava, claro, não que falta com respeito, é uma outra coisa, mas assim, cliente que é chato, que fica porque ele quer continuar sendo atendido naquele lugar. O pior cliente é aquele que não fala nada, ele não gostou, ele pega, bota o que ele quer debaixo do braço, ou o serviço que tu prestou, tchau, não fala nada e tu não teve nem oportunidade. Não, e vai procurar um outro local para ser atendido. Então, aquele que é chato, quando tu ganha ele fica teu cliente, ele é chato, mas quando ele fica teu cliente, ele fica pro resto da vida. Se tu consegue contornar, então, o que é que ele quer, às vezes é uma atenção, às vezes é uma bobagem, é só tu parar para conversar ou pegar o cachorro de um jeito diferente, aquilo ali já faz uma diferença enorme. Às vezes são pequenas coisas, assim, que... E eu digo, né, e eu acho que o cliente chato, né, vamos dizer assim, ele te exige em termos de qualidade de atendimento. Claro, sim. Né? E ele vai, o cliente chato te melhora a tua forma de atendimento. Sim. Porque aquilo vai acabar sendo um padrão para os outros também. Sim, não tu te acomoda, né? Exato. Muito bom. Te desafia, né? Exato, é isso. Eu não sei se vocês viram que, sabe a Petsy, aquela grandona, concorrente da Cobase, Petsy, Sim. É Petsy ou Petsy? Nunca sei. Petsy. Eles lançaram, Petsy, né? Petsy, eles lançaram no site de compras dele, o cachorro pode escolher, não sei se vocês chegaram a ver isso, até posso botar no grupo depois, imaginaram, mas tu entra no site da Petsy, agora o cachorro pode escolher. Eles têm um software que através de leitura da face do cachorro, desenvolver o tal do software, ele consegue ler se o cachorro gostou de tal coisa. Então, as coisas estão em azul e amarelo, que parece que é o que eles melhor enxergam, né? Uhum. E em movimento, não pode estar parado. Então, bolinha, brinquedinho, são coisas assim. E aí o proprietário coloca na frente da tela e ele faz a leitura da expressão do cachorro e vai para a cesta de compras. A gente fez até um teste. Eu não sei se para o meu cachorro ia dar certo. Eu tentei colocar ele para ver a dose cheio de pelo. Não nem bola. Mas a gente pegou o pincherzinho que dá para ver bem, que tem mais expressão e funciona bem. E daí tá virando uma febre o tal do negócio. Mas é isso, tendências do mercado, né? Sim. O cachorro tem que ser um pouco inteligente, os meus já acho que não iam. O Shih Tzu não prima muito pela inteligência. Que é a humanização, né? Bah, impressionante. É a humanização dos pets também, né? Verdade. Eu tive uma cliente que ficou 1 ano agora nos Estados Unidos. E foi ela e um esposo, ele é vinculado a uma empresa aqui no Brasil que oferece para os funcionários um período no exterior. E aí eles foram. Ela trabalhava no Banco do Brasil. Aí ela foi. E ela voltou assim, ela está encantada. Tanto é que agora ela está indo para o mercado pet de gatos, que é móveis e acessórios de brinquedos, playgrounds para gatos confeccionados sob medida, para os apartamentos, porque ela ficou impressionada como eles valorizam o bem-estar do pet.
e viu lá, claro, que o mercado de felinos lá é um mercado bem mais gigantesco que o nosso, tanto é que ela se atirou para isso, né? Especificamente gatos, me chamou a atenção, né? Especificamente móveis para felinos. Achei bem específico, né? Enfim, até para vir para cá, para a realidade, mas é um cliente super exigente, é um cliente mais, em tese, mais intelectualizado, e é o que quer que a gente, por exemplo, eu que trabalho muito a domicílio, né? Ele não se importa na valorização do profissional, ele quer o consumidor Elaine, né? Ele quer conforto, ele quer ser bem atendido, ele é exigente e ele não se importa de pagar por isso. E é por isso que eu acho que vai ser um mercado que vai dar um boom. Não, os gatos vêm aumentando, né? Proporcionalmente. E normalmente o tutor de gato, ele gasta mais do que o tutor de cão. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, me chamou a atenção até o número, né, da 18% só envolvendo as medicações e os cuidados veterinários. Achei muito pouco. Que pouco, né? Eu também acho. 3/4 sendo só alimentação, né? É muito. A indústria de ração é dominante. Assim. E para ver ainda como a gente tem mercado a conquistar. Exato, e é por isso que eu fico tão braba, vamos dizer assim, quando eu escuto, né, do tipo, porque veterinário é tudo pobre, porque veterinário assim, digo, tá, mas olha a capacidade que tem. Sim. O problema é que a gente foi acostumado, né, primeiro que a gente não recebe instrução para isso durante a faculdade, a gente recebe só a parte científica e a gente não é instruído a cuidar nem da nossa carreira e nem de ser um futuro empreendedor. Né? Quando é o caso. E aí dá nisso. Aí as pessoas não sabem lidar com dinheiro, não sabem lidar, não sabem que, né, o que tem que pagar de imposto, e não sabem, né? Aí quebram, vão abrir um consultório, vão abrir uma clínica e não raro quebram. Isso não é só para nós. Isso vale para advogado, isso vale para nutricionista, isso vale para o que vocês quiserem. Agora, gerenciar pessoas, né, é a parte mais delicada. E falando ali, para complementar o que a colega falou ali, de que aonde o cara era mais aborrecido ou rabugento, digamos assim, que ele foi espantando as clientelas. E é importante que gerenciar as suas carreiras significa também gerenciar as suas emoções. E eu acho que ninguém fala nisso, né? Eu acho que se tu gerenciar bem as tuas emoções e refletir bem isso para o teu cliente, tu vai atrair outra faixa de cliente também. Sim. Tá? Eu que tenho enfim, eu tenho essa tendência de beber de outras fontes, assim, que vão de outras fontes que estão falando, assim, de relações mais humanas, né? E poder olhar e entender o tutor, porque se eu olho para as doenças do meu paciente, eu posso ter uma ideia de como está esse tutor e saber como lidar com ele também. Sim. Né? Então, eu acho que gerenciar o seu marketing pessoal de emoções é poder melhor conduzir o relacionamento com esse tutor, porque às vezes entra a pessoa ali numa loja, no estabelecimento, ela está prestes a estourar, entendeu? Só está esperando alguma coisinha para estourar. Então pode ser contigo, pode ser com o cara da padaria, pode ser com o cara no posto de gasolina, mas se tu vibrar, vai ser contigo. Se tu vibrar ali, vai ser contigo. Então, se tu prestar atenção, como tu pode desarmar uma pessoa que vem já pronta para a guerra, às vezes sendo um pouco mais amorosa com ela. E aí tu sendo mais, bota a pessoa às vezes para pensar. Acolhedor, né? Empático, né? A empatia eu acho que é importante. Sempre se colocar no lugar dele, né? Todo mundo tem um dia mais azedo do que o outro. E aí é uma maneira de conquistar esse cliente também, conversar sobre isso, né? Porque os pets, eles estão compartilhando esse ambiente dessa pessoa. Às vezes, eu trabalho com algumas outras, com a medicina integrativa,
que eu já me preocupo se esse meu cliente está fazendo yoga, se ele está fazendo meditação, se ele faz o que ele faz para gerenciar melhor a emoção que ele tem, para ele não sobrecarregar o meu paciente, digamos assim. E quando tu tem esse olhar diferente, a pessoa começa a olhar para si e começa a ter mais responsabilidade naquelas ações dela, porque sabe que isso vai refletir no seu animal e vai ficando um relacionamento muito interessante, porque tu vai ganhando esse cliente e vai modificando a vida do paciente de outras formas também. É muito bom. É um outro segmento aí também. Eu acho que essa sensibilidade é importante também. Eu vejo que às vezes a gente pega umas situações assim que tu começa a fazer o exame e daqui a pouco a te diz, eu tô com meu pai no hospital, tô com minha mãe que não sei o quê, que o filho que morreu. São situações, às vezes, assim, que tu não tem nem noção do que está acontecendo com aquela pessoa, né? Sim. E ela tá ali ainda com um bichinho doente, né? E ainda vem para fazer um exame, né? Então, na nossa situação ali de questão de exame. Então, são realidades, né, das pessoas. Então, a gente também tem que ter realmente, assim, dar um desconto grande, né? Não entrar exatamente, como a Elete diz, na mesma vibração se a pessoa está numa situação difícil, né? Sabe lá por quê. Às vezes são coisas que estão acontecendo que tu não tem nem ideia, né? E se tu realmente consegue ter essa empatia com a pessoa, né? Justamente na situação que ela está passando, fideliza muito também, né? Sim, porque ela vai se sentir acolhida naquele momento que ela estava precisando, né? E isso faz toda a diferença. Sim. E saber esse momento também, né? Com quem tu pode ou não também entrar e fazer uma observação, porque vai ter cliente que, enfim, ele quer um outro tipo de atendimento, mais prático, mais objetivo. Mas, enfim, aí falando também que a Marcinha falou aí que eu acho que 90% do meu público é feminino, é mulher. Porque é ela que tem um olhar mais amoroso e ela que chama para fazer o atendimento. É incrível mesmo. E as mulheres, elas são normalmente as que cuidam mais, né? Nem que seja cuidar os filhos, cuidar os pets, elas estão mais em casa, às vezes também, né? Então, acaba que estão mais à frente, né? De conduzir essa questão da saúde da família toda, né? Se for pensar de todo mundo, né? Para mim, assim, ó, eu posso botar tranquilamente 90% dos meus clientes são mulheres. Tranquilamente. Se não mais. É isso. É um grande mercado. A gente tem que sair desses 18% aí, né? É um grande mercado a ser conquistado. Eu acho que dá para sair, mas tem muito. Tem que vir um monte de gente junto. Tem muito, muito, muito. Esse segmento que tu faz, Marcinha, e que eu faço já há quase 12 anos, né? Eu trabalhei um tempo em clínica e outro tempo eu saí para atender as pessoas. E é um segmento ainda carente de quem trabalhe com esse estilo, porque as pessoas não querem, entre aspas, perder tempo muito, né, na casa das pessoas. Mas é um trabalho extremamente valorizado também. Claro, são estilos e estilos diferentes de atendimento, mas é um trabalho super valorizado. Tem pouca gente que se dispõe ainda hoje, pouca gente se dispõe a fazer isso. Sim. Não, fácil. Isso é uma das coisas que, falando justamente na questão do mercado, é por isso que a gente faz essas palestras aqui, né? Para divulgar justamente o que está acontecendo aí no nosso mercado veterinário, né? Aqui tem várias palestrantes já. Meninas, eu só quero, né, deixar claro, assim, primeiro, mais uma vez, obrigada por essa conversa. E a ideia é que a gente abra, né, a cabeça para alguma ideia diferente, se isso servir de uma ideia, para mim já está maravilhoso. É fazer a gente pensar junto, é isso. Fazer a troca de informações, né, a troca de experiência, muito legal mesmo. Então tá, mulheres guerreiras do Brasil aí, ó, veterinárias guerreiras. Não tenho dúvida disso. Muito bom.
empreendedoras todas aqui, né? De alguma forma são. Sim, sempre. Mais algum comentário aí, pessoal? Não, eu cheguei atrasado, mas eu gostei bastante. Não consegui chegar antes, cheguei tarde, daí tive que tomar banho, estava imunda. Mas muito legal, Marcinha, muito coerente tudo que eu escutei. Obrigada, Ceci. Mas depois tu vê o começo, tá sendo gravado. Tá sendo gravado. E depois vai estar eu vi que tá. no YouTube. Eu até tirei uma hora ali a minha câmera, porque eu fui o jantar, não tinha jantado ainda. Mas é bom, porque daí eu fiquei escutando vocês, é uma coisa muito boa. Vou fazer um podcast aí, te ouvir as pessoas falando. Eu estou com essa ideia de fazer A gente fica muito tempo no carro para lá e para cá, é importante. Eu tenho escutado, eu tenho consumido podcast direto e eu estou pensando em fazer um mesmo. Bastante. Eu só não vou aceitar que a gente trate os animaizinhos no chão, porque minha coluna velha não vai aguentar. Não, eu também penso nisso, mas é uma tendência. Deixa os jovens de 22. Mas também tem que ter o limite, né? Tu tem que ser pet friendly, mas tu tem que ser profissional também. Então tem esse equilíbrio aí que tu tem que ter, né? Sim, verdade. Às vezes eu faço um no chão, já me quebro o resto da vida, o resto da tarde. O comando da história, não dá, né? Certo. Mas é isso, bom ver vocês. Tudo certo, então, Elisa, algum comentário? Tudo certo. A única coisa que eu ia comentar que eu tento sempre ver o lado positivo das coisas e passar para o cliente uma energia boa. Apesar de ter um diagnóstico de cardiopatia, vamos ver o lado bom da coisa. A gente diagnosticou, nós vamos tratar, só isso que eu acho que, sei lá, eu acho que a vibração positiva facilita. Com certeza. Sempre. Com certeza, né? É fundamental, né? Às vezes é justamente tu dá essa opção de que existem coisas para serem feitas, né? E não que agora tem um diagnóstico, pum, fechou, não tem mais o que fazer, não é isso? A partir de agora eu tenho muita coisa para fazer, então isso aí, né? Eu sempre digo isso para o cliente, né? De que bom que a gente está sabendo agora que ele tem um problema no coração, um problema no rim, um problema no pâncreas, porque agora a gente pode mudar um pouco o curso das coisas, melhorar. Agora pode agir, né? Quando tu fica sabendo, tu consegue atuar sobre. É verdade, ver o lado bom da coisa, é isso aí. E participa da saúde da família, né? Toda, né? Sim, é verdade. Com certeza, é da família toda. Hoje meu cachorro vomitou, já ficou todo mundo mal aqui em casa, já se dá todo mundo leite. Eu vou te indicar uma veterinária para fazer a ecografia. Ah, é? Tem uma clínica ótima ali no Menino Deus. Tá louco, não. Pandemia e mais cachorro doente, ninguém merece, né? Olha, Deus. Chega já. É verdade. Só falar para vocês que eu fui fazer um exame na Luli e descobri o terceiro corpo estranho nela. Eu sabia que era pano de novo, mas dessa vez eu consegui fazer ela vomitar. Era o vestido da Barbie e depois veio uma bola de pelo enorme. Aí eu falei, mas desgraçada, só me falta comer o sapato e a bolsa, porque o resto ela já comeu, né? Tanto o bolero quanto a Barbie e o casaco de pele que ela tinha comido. Ai, olha, que preocupação, mas me deu um alívio quando ela vomitou ontem, sabe? Mas eu dei água oxigenada, né? Não foi de graça essa coisa. Olha. Que coisa. Terrível, Não, terrível. O sonho dela é ser Barbie, não adianta. E as crianças deixam tudo jogado e ela cata. Eu já disse, vão ter que botar uma grade entre os quartos e a sala, porque não é possível. A gente sai de casa, eu acho que não tem nada. E aí, quando eu vejo, tem, obviamente tem, porque ela come, né? Sim. E é sempre pano. Mas é só isso, então. Lá em casa, teve um estresse bastante grande aqui em casa ontem, anteontem, mas ontem resolveu. Vamos que bom. Agora esperar a próxima. Não perde a próxima.
Não, eu tô falando em relação a ficar mais rígido ainda o controle, isso que eu quis dizer, Ah, sim. Sim. para não acontecer. Então tá, meninas. Eu acho que é isso aí. Acho que o nosso tempo deu certinho, né? Deu 1h15 Deu bem de conversa, certinho. tá? Essa palestra Obrigada. está sendo gravada, a gente vai disponibilizar depois no canal do YouTube. Isso é função do tio Nelson, não sei como é que ele faz, mas isso vai estar em algum lugar. Depois a gente divulga. E eu quero agradecer de novo, então, a presença de todas. As guerreiras aí. Sucesso, yes. Vamos ver todas aí, todas bem. Foi muito legal ver vocês. Tem umas que eu não vejo faz bastante tempo por causa da pandemia. Foi muito legal vê-las. É verdade. Muito bom esse encontro. Com certeza. E vamos ver se mês que vem a gente consegue mais alguém para conversar com a gente sobre algum outro assunto. Não tem ninguém em mente ainda, mas vamos. Se tiverem alguma sugestão, podem nos passar. Loete, já te falei uma vez, né? Eu já ia dizer Pois, eu sei. uma integrativa aí, hein? É verdade. Então, tá. Nós vamos ter uma conversinha no privado ali depois. Tá bom. Meninas, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de conversar. Beijo para todas. Boa noite. Tchau, obrigada. Beijo, boa noite. Boa noite. Bom descanso. Até mais. Até. Tchau. Tchau.